ou o dependente deixar que apareça um sinal de deterioração do estilo de vida e das dificuldades. Mas aí é que está o perigo, porque sem a saúde psíquica, emocional e física, não existe trabalho. Então, a prioridade, ao meu ver, é assim, primeiro, mente sã, corpo são. Se a minha mente já está doente, porque eu sofro de uma doença, de um transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, que é, no caso, a dependência, eu tenho que tratar. Então, falando nisso, quais são, então, o que a gente poderia, assim, os identificadores que a empresa pode perceber nesse empregado, para que ele perceba, pô, o meu empregado está indo nessa linha, ele está de um abusado usuário, hoje ele está se tornando um dependente. Quais seriam os identificadores? Então, na verdade, os identificadores não são diferentes para essa questão do dependente químico. É importante lembrar que, eu já falei isso, mas que problemas pessoais interferem no desempenho profissional. Sempre pode interferir. E o que acontece é que há uma continuidade e um acúmulo de problemas. Então, problemas, obviamente, de absenteísmo, já falei, de faltas, atrasos, saídas antecipadas, saídas do ambiente de trabalho de uma maneira geral, caracteriza o absenteísmo. Você pode falar de mudanças bruscas de comportamento, né? Desde uma aparência relaxada a uma perda de concentração, a uma falta de responsabilidade, comprometimento, quando aquilo não era presente ainda. Essa observação é muito importante. Você tem ainda os relacionamentos como sinal identificador. Lembremos que dependência química ou abuso, ou até mesmo outros transtornos compulsivos, ele não tem uma prioridade, ele não dá em só um tipo de pessoa. Essa é uma doença absolutamente democrática, ela pode dar em qualquer pessoa, então eu posso estar falando de que o subordinado precisa ser vistoriado, ele precisa ser observado, mas eu não posso esquecer que o presidente da companhia também pode ter um problema dessa ordem. O diretor pode estar com problema dessa ordem. Então, alguém tem que perceber, abordar um nível hierárquico acima ou um nível igual, pode se preparar para fazê-lo. Você tem ainda os problemas financeiros, né? O indivíduo que está sempre com a dificuldade financeira extrapolada, pedindo empréstimos, acumulando cooperativas, empréstimos de não sei quantas cooperativas, porque essa é uma dinâmica dentro das empresas, e isso pode ser um sinal identificador. Pode ser outros, né? Outros problemas, sem sombra de dúvida pode, mas a gente está falando, volto a insistir, a grande maioria do profissional, ele trabalha numa média. O dependente químico, por exemplo, trabalha em picos, e da mesma forma são os seus problemas. Né? Nada. Ele produz muito numa semana e fica semanas absolutamente vagando. Né? Você me faz lembrar um tempo que eu trabalhei como analista financeiro numa empresa multinacional, e tinha um companheiro, mas segundas-feiras era difícil o dia que ele não trabalhasse com óculos escuros. Ficava o dia inteiro com óculos escuros, e para lá e para cá. Então, podemos classificar isso como sinais físicos, por exemplo, os disfarçadores da aparência, né? O disfarçador do hálito, né? Como a gente costuma dizer, do hálito, principalmente o alcoólico. A balinha de hortelã, todos os dias. Isso, um cravo, uma canela, alguma coisa nesse sentido. Você tem alguns sinais identificadores, os óculos escuros, o uso constante de colírio. Agora, calma, porque muita gente pode ter conjuntivite no ambiente de trabalho. Outras pessoas podem ter, de fato, uma rinite. Então, assim, há que se considerar e lembrar que sinais indicadores são sinais de alerta, mas não significa que são, porque senão sai todo mundo daqui hoje achando que todo mundo né? Até provarem o contrário. Então, eu acho que isso que é muito importante, observar essas questões. Outras características, como acidentes dentro e fora do ambiente de trabalho, devem ser observadas. Né? E há outras maneiras de se identificar isso, além da questão profissional. Exames periódicos, as análises toxicológicas, que muitas empresas já adotam, as análises toxicológicas como um potente instrumento de trabalho, né? de avaliação e gerenciamento das funções, do desempenho. Então, acho que essas coisas podem ser consideradas. Mas é importante lembrar que são alertas, mas não significa que seja
sua dependência. Não, tem que Outras ter- coisas tem que influenciam. ter vários Isso. indicadores. E Isso. quem paga por esse programa, Suzy? Olha, em geral, as empresas, como eu já disse, há uma relação custo-benefício bem estabelecida, eles sabem as razões pelas quais querem. Isso foi um grande dificultador de muitas empresas terem um programa dessa ordem. O medo de ter uma demanda muito grande e não terem bolso suficiente para atender. Isso não é verdade. Há uma estatística de que nós temos uma média de 10% da população com uma predisposição para dependência química. Isso em qualquer população. E isso não é diferente no ambiente de trabalho. Então, se eu tenho uma empresa com 1.000 funcionários, eu poderia supor que 100 pessoas talvez sejam predispostas. Isso não significa que são pessoas que vão ou estão se drogando, né? Mas são pessoas que têm um potencial. Se um programa desta ordem alcançar 1% de identificadores ao ano, ele já é um excelente programa. Ele já se autobanca, né? Porque a ideia é identificar, nem todos estão prontos para tratar, alguns podem ser abordados de forma preventiva antes que a doença se desenvolva de uma maneira muito abrupta, né? Então, isso tudo há que se considerar. O que retinha muito isso era como fazer depois de identificar, para onde encaminhar, quanto custa um tratamento ou coisa que o valha. Hoje, desde 2000, 99, 2000, nós temos um apoio que é a lei dos planos de saúde, da saúde, né? Onde ela diz que todo plano de saúde, seja ele qual for, autogerenciável ou de saúde múltipla, que ele tem que dar, no mínimo, cobertura para 15 dias de um tratamento dessa ordem no ano, e mais 12 sessões ambulatoriais. Me parece que esse é o mínimo que ele pode dar. Então, já há um respaldo para que se use um recurso como esse. Obviamente, muitas das empresas têm plano de saúde. Então, o próprio plano pode bancar. Claro que eles não precisam necessariamente ter credenciado uma Vila Serena, um Cláudio Amâncio. Eles têm que ter um recurso. E isto já é uma grande porta aberta para isto. A sugestão terapêutica nas políticas é de que o funcionário seja sempre coparticipativo financeiramente. Então, em geral, a empresa banca talvez a primeira oportunidade, se houver uma recaída como sintoma da doença, que pode acontecer, ele vai pagar 100% do tratamento posterior. Ou vai pagar uma percentagem disso invertida, Suzy, não importa. O papo está ótimo, mas o nosso tempo realmente esgotou. Que não é? bom. Eu agradeço a sua participação. Tá ótimo. Não é? Com certeza, num próximo momento, você estará sendo convidada. E agradeço a você que participou, assinante até agora, assistindo, tem curiosidade. O nosso e-mail está no ar, pode fazer perguntas à vontade e dizer que esse programa tem a participação da Igreja Batista Betel de Santo André, da Instituição Cláudio Amâncio, que dá também apoio a dependentes e a familiares codependentes, do programa do voluntariado, do canal Net Cidade, do Espaço Vivo Paisagismo de São Caetano, do nosso amigo Djalma Lorenzini, e convidamos a vocês grupos de autoajuda de todo aqui do nosso Brasil, com os profissionais tematistas que mandem um tema, que esse é um programa democrático que estaremos com o maior prazer para recebê-lo. Nosso muito obrigado e até o próximo programa. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação.
minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és Senhor. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor.